Boa noite, meus irmãos da Casa de Ismael, simpatizantes da doutrina espírita e demais irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui mais uma vez, agora dando sequência ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no seu item 173, que vem falar para nós sobre o zelo do bem. E Emmanuel, ele vai mais uma vez na Bíblia, né, nas cartas de Paulo, ou melhor dizendo, esta é a primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 3, versículo 13, que Pedro escreve assim: "E qual é aquele que vos fará mal se fordes zeloso do bem? E qual é aquele que vos fará mal se fordes zeloso do bem?" O que Pedro queria dizer com isso? Como é que Emmanuel decifrou isso para nós? Veja bem, zelar. Zelar quer dizer cuidar, tratar, ocupar-se com alguma coisa, preservar aquela coisa. Então, zeloso do bem pressupõe-se que nós estamos zelando do bem, dos bons costumes. O Livro dos Espíritos, na questão 469, ele pergunta Kardec pergunta a seguinte pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E os espíritos nos respondem: fazendo o bem, colocando toda a nossa confiança em Deus. Veja bem que a resposta dos espíritos ela é significativa para nós, em dois momentos diferentes. Primeiro deles é você fazer o bem, é você atuar de forma positiva no mundo. E a segunda questão é colocar toda a vossa confiança em Deus. Então são duas questões diferentes, interligadas ao mesmo tempo. Por que os Espíritos nos falam sobre isso? Porque sabe que nós não conseguimos ser autossuficientes no dia a dia. É preciso que nós aprendamos a confiar em Deus. Para que nós tenhamos condições de confiar em alguma coisa, nós temos que conhecer essa coisa. Nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus, das leis de Deus, para que nós possamos depositar toda a nossa confiança nela. É o zelo que nós temos conosco mesmo. Porque nós não podemos confiar naquilo que nós não compreendemos, sob pena de nós termos problemas lá na frente. Porque nem sempre aquilo que nós não compreendemos está escrito de uma maneira que vá nos edificar. Então esse assunto ele é interessante, porque como é que se zela do bem? Como é que se cuida do bem? Como é que se faz com que o bem seja preservado? Como é que se faz que o bem se manifeste o tempo inteiro? Aí os Espíritos nos dizem que na escola da alma, ou no plantio da alma, na terra da alma, o adubo é o exemplo. O bem, ele não é uma coisa para ser falada, para ser citada apenas. É para ser exemplificado, é para ser divulgado por aí. Nós vemos hoje no mundo tanto egoísmo, tanta vaidade, tanto orgulho, tantas pessoas depositando ódio no seu irmão, reações de raiva, manifestações políticas
ideológicas de forma a levar a quem não conhece a uma situação de humilhação. Então a gente precisa analisar, né, tudo isso para que a gente possa entender essa questão do zelo do bem. Como é que a gente aprende a zelar do bem? É através do estudo e da observação. Como eu falei, na terra da alma, o adubo são os exemplos. Quem mais adubou a terra? Quem mais exemplificou amor e bem às pessoas na terra? Jesus. Jesus veio à terra para nos mostrar um novo caminho, para nos mostrar uma nova realidade na vida, para que a gente pudesse se direcionar. E ele mesmo disse, ele nos deu essa dica: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Mas ele disse também, é o conhecimento da verdade que nos trará libertação. Então, como é que a gente conhece a verdade? É através do estudo. E como é que a gente segue Jesus? É através dos exemplos que ele deixou sobre a terra. Então, quando falamos em zelar do bem, a gente tem que começar a analisar essas questões. Lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta novamente sobre isso. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Olha, qual é o sinal que o homem dá de elevação moral na Terra, de crescimento na Terra? Aí os Espíritos respondem a Kardec: quando todos os atos de sua vida corporal são prática das leis de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Novamente, duas questões importantíssimas que nós temos para decifrar. Primeiro, tudo que nós fazemos na nossa vida externa tem que ser prática das leis divinas. E precisamos compreender a relação do mundo material com o mundo espiritual. Quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Tudo isso precisa ser decifrado por todos nós. Nós estamos zelando não é apenas de uma palavra, é de formas de conduta que vão transformar a humanidade. Então o zelo pelo bem, o zelar do bem, não é apenas zelar de uma palavra com 3 letras. É zelar pela harmonia, pelo bom desenvolvimento do nosso planeta, da Terra. E para que a gente faça isso, é necessário conhecimentos, é necessário aprimoramento espiritual e, acima de tudo, exemplificação. E nós temos o nosso modelo, o nosso guia, que nós podemos espelhar nele. Jesus desceu à Terra para divulgar o amor, mas não o amor temporal, para divulgar o amor de Deus, que é a expressão máxima do bem, a expressão máxima do amor para com todos nós. Então a gente chega à conclusão que para zelarmos do bem, nós precisamos ser o quê? Ser homens de bem. Ninguém zela do bem se não for homem de bem. Eu não zelo, por exemplo, de uma escola de natação se eu não souber nadar. Porque senão as pessoas vão cair na piscina e vão se afogar, porque eu não sei orientá-las.
E aí a gente vai começando a entender melhor essa situação. Porque lá no Livro dos Espíritos, eu já fiz a pergunta, que são os caracteres do homem de bem, na 918. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala também sobre o homem de bem. Que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. Olha que interessante isso. O homem de bem, ele pratica 3 leis que são fundamentais na nossa vida. A lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Como é praticar a lei de justiça? Os soldados foram até Jesus, os doutores da lei, levando a ele um dracma. E perguntou a ele, né, a quem deveriam render homenagem ou servir. E ele pegou a moeda e falou, de quem que é esta face na moeda? Eles falaram, é de César. Então dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então a lei de justiça, ela está resumida nesta frase de Jesus. Jesus era eu digo assim, o maior pedagogo que a humanidade já conheceu. Tudo o que ele falava de forma simples, que é uma característica de espíritos superiores, de espíritos puros, principalmente dos espíritos crísticos, que é falar de forma simples, de modo que as pessoas entendam. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, cumpra as leis dos homens e cumpra as leis de Deus. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque a justiça divina, ela é infalível e ela não é parcial como a justiça dos homens. E tudo mais nos será acrescentado. Então, quando nós falamos da lei de justiça, nós entramos nesta questão. A Terra, de tempos em tempos, ou a sociedade, ela vai mudando, ela vai se transformando, e as leis vão se adaptando à época, né? As leis terrenas, lá do início, dos primórdios da humanidade, elas precisaram ser adaptadas, elas precisaram ser transformadas para atingir a necessidade básica da civilização. Agora, as leis de Deus, não. Elas são eternas. Elas são as mesmas daquela época até hoje. Observe a tua consciência, não faça o mal, está lá no Decálogo. Não matarás, não roubarás. Ou seja, pratique todo o bem que você puder praticar na tua vida, no seu dia a dia. A justiça que procuramos é de nós não ferirmos o nosso irmão, é de nós não roubarmos o nosso irmão, é de nós não magoarmos, é de nós seguirmos as leis, é claro, meus irmãos. Se nós formos analisar a Constituição hoje, ela tem códigos, padrões que satisfazem muitas das vezes a necessidade da população. Nós é que não seguimos, nós é que não servimos, não zelamos por aquilo que está escrito, pelas leis que estão no papel. A gente vive hoje uma sociedade corrompida, que não respeita a justiça. Nós vivemos hoje uma sociedade em que os políticos, infelizmente, encarnaram na Terra uma série de espíritos de natureza não muito evoluída, que estão no meio político buscando tirar proveito próprio. É claro que existem as exceções, eu não estou generalizando aqui. Mas existe uma série de pessoas
que entram na política buscando enriquecerem, ferindo as leis dos homens muitas das vezes. Quem dirá as leis de Deus, as leis imutáveis, as leis que não se transformam, que serão para toda a eternidade, porque se mudar, tudo que muda não é de Deus, porque Deus tem suas perfeições na plenitude. Então, meus irmãos, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade, em toda a sua pureza. Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. A lei de amor. Como é que nós entendemos a lei de amor? Quando falamos de amor, nós vamos falar do primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a nós mesmos. E Jesus nos deu a dica: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não existe prova maior de amor na terra do que o pedido de perdão de Jesus para conosco, para com suas criaturas. Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. Se soubessem que estavam imolando o Filho de Deus, não teriam tido esta atitude. Então a lei de amor, meus irmãos, ela está baseada nesta questão, no amor a Deus. Mas para amarmos a Deus, que é um ser invisível, que nós não conseguimos medir aos olhos nus, nós só podemos senti-lo. Então, para amá-lo, nós temos que ter uma referência. Para amar a Deus de forma verdadeira, porque é muito fácil dizer eu amo a Deus, cantar hosanas a Deus, sem olhar para o lado. Então, para amarmos a Deus, é preciso que nós amemos o próximo. Porque quando Deus pediu para que nós o amássemos, Ele colocou do nosso lado o nosso próximo, para que nós entendêssemos a expressão verdadeira do amor, a real expressão do amor. É aprendermos a tolerar. É por isso que Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus na questão 886 do Livro dos Espíritos. Ele não perguntou, como é que é? Qual que é o verdadeiro sentido da caridade? Ele pegou do entendimento de Jesus. É aquele que devemos seguir. E os Espíritos disse, benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. E veja bem, tudo isso nós temos que aprender. É o último sentido, do homem de bem, aquele que cumpre a lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade. E qual que é o sentido da caridade? Benevolência para com todos. É sermos bons para com as pessoas. É respeitarmos o direito do próximo. É respeitarmos os deveres de cada um. É procurar trabalharmos no clima de fraternidade, de solidariedade, de amor uns para com os outros. É sermos bons realmente, porque só assim a humanidade transformada vai sentir uma vida nova e um planeta novo para ocupar, planeta de regeneração. Então, o verdadeiro sentido da caridade é esse, benevolência para com todos. E o espírita sabe, acima de tudo, que nós temos que ser indulgentes para com os defeitos alheios. Nós temos que aprender a controlar a nossa língua, a maledicência. Hoje eu estava
no meu trabalho, toda segunda-feira, é dia de um culto. E foi o pastor, e o pastor da Igreja Universal até. E ele foi falar das cartas, né? Se não me engano, foi de Tiago, e ele veio falar sobre essa questão da língua. Da língua que fere, da língua que maltrata, da língua que esculacha, vamos dizer assim, que denigra a imagem dos outros. Porque nós estamos acostumados a fazer da nossa língua um objeto ou uma arma ferina para atacar, para agredir os outros, para agredir as pessoas. Mas essa mesma língua, se ela for usada para o bem, ela vai edificar. Ela vai modificar as pessoas, ela vai transformar as pessoas e transformar o mundo. Ah, mas é utópico que você está falando, não é utopia. Para que o mundo se transforme, é preciso que o homem se transforme primeiro. Se o homem não se transformar, nada vai adiantar. Se nós não zelarmos pelo bem que Deus colocou na terra, se nós não zelarmos por aqueles que nos amam, pelos profetas, pelas revelações de Deus, se nós não zelarmos de tudo isso, nós não vamos ter uma sociedade transformada. Ou teremos a sociedade transformada, mas não faremos parte dela. Iremos para locais compatíveis com o nosso estágio evolutivo. Então, o problema da indulgência também é grandioso, porque nós temos que entender, e o espírita, mais do que qualquer pessoa, que nós não podemos estar acusando os outros. Nós temos que ser rígidos conosco mesmo. Mas temos que aprender a tolerar os erros alheios. Olharmos no espelho a grande trave que está nos nossos olhos, em vez de estarmos procurando cisco nos olhos dos outros. Então, zelar pelo bem também é isso. É nós entendermos que a pessoa não é má. Às vezes ela cometeu um erro num instante de fragilidade, no momento em que ela estava fragilizada, e nós somos mais frágeis moralmente do que maus. E precisamos, meus irmãos, entender isso. Agora temos que zelar daquilo que vai fazer com que nós cresçamos. Zelar do bem, para que não sejamos assessorados, para que não sejamos procurados, para que não sejamos perturbados pelo mal que ainda povoa a terra. E de forma individual também. Qual a pessoa que vai resistir, vai te fazer mal, percebendo que você não está reagindo àquilo, que você está agindo em prol, está fazendo o bem? Qual a pessoa que não vê a transformação do outro e fala, eu vou deixar de prejudicá-lo porque hoje ele é uma nova pessoa? E o último sentido da caridade, meus irmãos, é o perdão das ofensas. Esse é mais difícil, é mais complicado. Porque nós nos sentimos muito melindrados no dia a dia. Nós trazemos as coisas para nós. Tudo que as pessoas fazem ao nosso redor, nós tomamos aquilo para nós mesmos. E às vezes, quando fazem realmente contra nós, nós temos dificuldade de assimilar aquilo, de modificar o padrão vibratório em cima daquilo. Então a questão do perdão das ofensas é muito importante.
Porque a expressão máxima do bem, do amor de Deus, é perdoar os inimigos, é sermos fraternos, é sermos solidários. Nós falamos isso aqui todas as vezes que estamos vindo aqui. Parece que estamos sendo repetitivos, e estamos sendo repetitivos porque queremos mostrar que nós temos que aprender a nos amar. Agora não é amar aqueles que nos amam apenas, é amar nas adversidades. É saber que o fulano te prejudicou, mas que ele não te prejudicou por ser mau. Que ele é um filho de Deus como nós. E por ser um filho de Deus como nós, ele tem para ele o mesmo amor que Deus devota a nós também. Deus não cria ninguém mal. Deus cria-nos simples e ignorantes. Não é ignorante no sentido literal da palavra hoje, mas desprovidos de saber. E a partir daí nós começamos a caminhada, o tropismo em direção à nossa perfeição, à nossa evolução, ao nosso crescimento espiritual. E para que nós alcancemos esse crescimento espiritual, meus irmãos, é necessário que nós entendamos que o bem precisa ser cuidado, ser propagado na sua verdadeira essência, o amor verdadeiro, no amor que transforma, no amor que modifica as pessoas. Então é isso que nós temos para dizer a vocês. Quando precisamos zelar por alguma coisa, é importante que nós entendamos aquela coisa. E o zelo pelo bem não é apenas zelar por alguma coisa, é zelar pelas nossas vidas, é zelar por nós mesmos, é zelar pela vida do próximo, é zelar pela vida daqueles que nos cercam. É amar. É amar. Porque quando queremos proteger alguma coisa, e veja bem, no nosso dia a dia, nós amamos os nossos filhos e zelamos por eles. Mas a mulher, né, ela trata com tanto zelo os seus entes queridos, os seus filhos, tenta protegê-los de tudo que é mal, de tudo que é intempérie. Muitas das vezes até de uma forma inconsciente, sem saber que a pessoa tem que passar por alguma coisa, por aquilo, para poder crescer. Então é assim, nós temos que zelar, proteger o bem, cuidar do bem, cuidar de nos amarmos, cuidar de nos respeitarmos, cuidar de sermos fraternos, de sermos solidários, de olharmos mais uns pelos outros, deixar de olhar a vida só do meu ponto de vista individual e começar a olhar a vida do ponto de vista geral, ter uma visão holística da coisa, entender que nós somos individualidades, mas nós não vivemos sós, porque nós nos agrupamos em sociedade para que um possa sorver do conhecimento do outro, para que um possa vivenciar as suas necessidades, mas possa aprender na exemplificação do próximo. Por isso que eu disse que na terra da alma, o adubo é o exemplo. Veja bem, a terra da alma é a terra do amor, é a terra do bem. Jesus desceu à terra e ele trouxe, acima de tudo, os exemplos. Se ele tivesse vindo à terra falado e não exemplificado, ele não teria se perpetuado. A sua doutrina hoje seria uma quimera, uma coisa, mas Jesus vem nos mostrar o real caminho da elevação,
o real caminho do amor. Para que nós possamos alcançar esse caminho, temos que cuidar de nós e das ovelhas que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Todos nós viemos à Terra com um compromisso, com missão ou com uma aprovação. Todos nós viemos à Terra enviados por Deus para crescermos, para modificarmos, para atingirmos a perfeição. Então não é justo que nós tentemos derrubar ou prejudicar a encarnação do próximo. Por isso o perdão das ofensas, ele é fundamental. E o zelo do bem é isso. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, com toda a sua pureza. Observa as suas atitudes no dia a dia, vê se fez mal a alguém, redime, retrata, muda o panorama. A humanidade só atingirá a harmonização maior, a plenitude, se nós aprendermos a amar e fazer o bem àqueles que nos cercam. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, nos fortalecer sempre e cada vez mais. Até uma próxima.